Volta um pouquinho. Será que se eu botar o microfone ele pega? Na caixa, a caixinha. Vai dar microfonia não? Vai dar. Tá o play. Esse amor. Isso aí é uma ovelha, né? Então. Mexe um pouquinho. Pronto. Vai deixar aí. Não, vai rolar mais uma ovelha. Em nome de Jesus, seja livre. Ó, dá uma pausa. Em nome de Jesus, seja livre. Salva-lhe. Então vai. Salva-lhe. Pronto. Ele agora vai chamar a gente. Vamos ouvir. Tem que ouvir e ver, né? Vocês ensinam agora. Vocês ensinam, então provavelmente ensinam. Eu ensino sobre vocês dois. Eu estou passando para diferentes grupos, fazendo ensinamentos. Com células, igrejas que estão sendo montadas. E Deus está movendo vocês dois no ministério profético. Não se comparem com aquilo que eu estou fazendo, mas está dentro de você. Esse fluir profético está dentro de vocês. Esse fluir profético está dentro de vocês. E o Espírito Santo vai te usar para fortalecer pastores, para fortalecer pessoas. E você vai usar a instrução sistemática para que as pessoas fiquem enraizadas na palavra. E eu te vejo escrevendo alguns livros. Não são livros grandes. E você vai dizer às pessoas, mas as pessoas já têm isso. Filho, mas eles não têm como eu dei a você. Não tem como eu dei a você. E vai ter algum tipo de viagem sobre vocês. Vocês vão para lugares e vão causar que as pessoas fiquem enraizadas. Você tem isso no interior de vocês. Se eles pelo menos soubessem. É isso. Se pelo menos eles conhecessem mais. Você é um mestre. Você é um mestre de Deus. Não é algo que você cria, você é um mestre. Filho, o fluir profético e ensinar em reuniões de mulheres. A questão de você tem que ter uma humildade que é falsa. Você não quer usar a tua autoridade. Deus diz que Ele libera isso dentro de ti para causar o meu povo crescer e se mover. Agora nós te agradecemos por esse casal. Que eles sejam ativados para o ensino. Senhor, eles não serão usados na plenitude. E na virada com as mãos sobre você. E quando as mãos dele tocar na cabeça de vocês, ele vai começar a sonhar sobre vocês. Como ele pode usar vocês no ministério Bola de Neve. Para fazer as coisas não ser feitas. Filho, eu te disse que eu ia mostrar a você. Eu te disse que eu te exaltaria. Eu te disse, seja paciente, que eu te exaltaria. Este é o dia, filho. Este é o dia. Este é o dia. Você estava sentindo como se Deus tivesse esquecido de você. Você estava se sentindo subutilizada, perguntando, será que ainda tem espaço para mim aqui? Deus vai te dizer que essa é a noite que Ele está te exaltando. Você foi chamada, você foi separado. Você foi chamado, você foi separado. Deus te separou para coisas grandes nessa terra e nessa família. Vocês são importantes demais nessa casa e nessa família. Os dons que vocês receberam de Deus são importantíssimos nesse ministério, nessa casa. Vocês vão pregar o Evangelho, vocês vão ensinar. E aqui tem
noite do teu exaltar. Essa é a noite que o Senhor te exalta. Essa é a noite que o Senhor te promove. Tem autoridade sobre a tua vida. Você tem uma chamada, você tem um destino. Você é um filho nessa casa. Tá bom até aí. Pode parar. O mover continua, mas do que tem a ver com o que Deus me tocou e mostrar e pregar, já passou. Então, esse vídeo ele ocorreu há cerca de 2 anos, foi em dezembro de 2012. Ô glória! E naquela época, a gente foi para casa e, como casal, a gente deitado na nossa cama lá à noite, nas almofadas, a gente ficava tentando enquadrar essa profecia na nossa vida. Então, na verdade, o que a gente está vendo, o que a gente vê num congresso como esse de profético do final do ano, em que o apostólico e o profético se encontram. A palavra de Deus nos mostra com respeito aos 5 governos. Nós temos o apostólico, nós temos o profético, nós temos o evangelístico, o pastoral e o de mestre, ou de ensino. E ali você tem o apóstolo Rina com o profeta. O apóstolo Kevin, a gente costuma brincar que ele é um scanner, é tipo um raio-x. Depois a gente pode estar vendo esses vídeos aí um pouco mais, tem partes que são muito engraçadas, porque é tão tremendo como Deus usa ele, que tipo, uma irmã nossa que acho que veio antes ou veio logo depois, ela fala assim, eu não estou à vontade de ir lá, será que ele vai falar de mim, não sei o quê, e quando ela vai, ele já começa assim, você sobe aqui como que dizendo e repete as palavras dela que ela tinha acabado de falar pra gente. Deus usa ele de uma forma tremenda, e começa a falar do relacionamento dela com a mãe, ela tinha acabado de ter uma confusão em casa com a mãe, e assim, Deus usa ele nessa área. E Deus usou ele, e ali o apóstolo veio e orou por nós, e a gente ficava tentando entender essa profecia no contexto que a gente estava vivendo, Rio de Janeiro, né? A gente da igreja da Barra da Tijuca, a igreja está avançando no Rio de Janeiro, ela está indo para outros municípios do Rio de Janeiro, tem muitas igrejas lá sendo abertas, e a gente ficava tentando entender isso. E ali quando ele fala, vocês vão treinar pastores, vocês vão fazer isso, vocês vão fazer aquilo, a gente ficava imaginando, mas como eu vou treinar, por exemplo, o pastor Tião de São Gonçalo? Como eu vou treinar o pastor Rafa de Cabo Frio? Como é que eu vou treinar? Ele já tem que me ensinar. Não se encaixava, e a gente ficou naquela. E passaram-se 2 anos, né, para a gente estar chegando aqui, pisando nessa terra de uma forma mais firme, hoje como pastores aqui da Igreja Bola de Neve Portugal. E o que aconteceu, que na realidade, ele tem uma parte que ele fala, o Rina virá, né, o apóstolo virá, vai orar por vocês, vai impor a mão na cabeça de vocês, vai orar, e Deus vai começar a dar sonho para ele. E foi pouco tempo depois que a gente teve no aniversário da filha do apóstolo Rina, e numa conversa, a gente conversando sobre o núcleo aqui em Portugal, a gente tinha vindo em 2010, e eu tive com muitos familiares, a gente rodou bastante Portugal, eu e minha esposa, a gente ainda não tinha o Henrico, e a gente falava com as pessoas, falava de Deus, e elas queriam ir à igreja, mas não tinha. A igreja Bola de Neve, elas curtiam daquilo que a gente falava, como é que era. Poxa, onde é que tem? A gente falava, não tem. Quando começou a rolar o núcleo aqui em Lisboa, a gente ficou muito feliz. E a gente estava tendo uma conversa depois algum tempo depois do Kevin ter passado ali na Barra, a gente estava tendo uma conversa. E daí a gente, papo vai, papo vem, quando a gente for lá, já tem núcleo pra gente, né, a gente vai estar falando com o pessoal, já tem onde eles irem. E daí ele virou e falou, daí vocês já aproveitam e ficam lá. E a gente, não, a gente vai lá só evangelizar, não. Aí a Marlene virou e falou, não, o Kevin disse que você sonharia. Ele falou, Deus já está me dando sonho, vocês vão ser pastores lá. E começou. Isso então começou, já foi ali praticamente final do ano 2012, ali, início de 2013. E o que isso tem a ver com a palavra? Isso que nós vamos ver. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 4. Versículo 17.
Todos acharam? Ainda ouço algumas folhas. Quem não tiver com uma Bíblia, pode acompanhar ali na tela. Diz assim, versículo 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Só até aí. Feche os seus olhos por um minuto. Vamos orar. Meu Deus, Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por tudo quanto tu fizeste já esta noite, Pai. Nós queremos te glorificar por tudo quanto tu ainda vais fazer, Pai. Mas, Senhor, em nome de Jesus, eu peço a presença do teu Santo Espírito, Pai. Eu peço que tu me uses segundo a tua vontade, Pai. Eu me conecto ao teu altar, Pai. Eu me declaro diante dos irmãos, Pai, como nada, Pai. Nada tenho para eles, nada tenho do meu entendimento, da minha razão, do meu conhecimento que eu possa passar para eles e que venha trazer mudança na vida deles, Pai. Mas, Senhor, eu me coloco à tua disposição, à disposição do teu Santo Espírito, para ser usado por ti, Pai. Porque eu sei, Pai, que se for o teu Espírito Santo através da minha vida, Pai, não haverá um, Pai, que sairá daqui da mesma forma que entrou, Pai, mas todos haverão de ser tocados, todos haverão de ser alcançados pela tua palavra, que haverá de produzir frutos, Pai. Por isso eu te peço, Pai, vem com a tua presença, vem com a tua unção, mantém, Pai, a tua presença neste lugar. Tudo quanto veio do inferno para tirar a tua atenção na palavra, tudo quanto vem, Pai, para distrair, Pai, eu te peço, joga por terra todo o intento de Satanás, acampa aqui os teus anjos, Senhor, e que nós venhamos, Senhor, a ser ministrados, tocados pela tua palavra. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Se a palavra assim, digamos, tendo um tema, seria lidando com a mudança. A gente teve esse momento aí de profecia e a gente está num processo de mudança de país. Tem alguém aqui que é de Portugal? Levanta a mão. Portugueses, pá. Portugueses. Já alguns de vocês que é daqui de Portugal já morou em algum outro país? Já se mudou, já fez mudança? Aqui o casal. Todos que já fizeram assim uma mudança grande como essa, sabem do que eu estou falando, e acho que é a maioria, né? Temos aqui muitos brasileiros que vieram do Brasil. Mas mesmo os portugueses aqui, eu creio que já possam ter tido a oportunidade de morar em diferentes casas, por exemplo, lugares aqui mesmo em Portugal. E a gente sabe que toda mudança ela vem com uma certa dificuldade agregada ali, associada. Muitas vezes a gente muda em busca de uma casa melhor, de um bairro melhor para morar, de um país melhor. Mas junto com aquilo que a gente vai buscar de bênção, digamos assim, para as nossas vidas, também vem muita coisa associada que não é bênção. São lutas, são dificuldades, são obstáculos. São coisas que verdadeiramente acontecem junto com o processo que Deus até mesmo tem determinado para as nossas vidas. Eu e a pastora, a gente teve para se mudar para Portugal em 2007 para 2008. A gente foi ter um gabinete com a pastora Priscila, irmã do apóstolo Rino, e a gente contou tudo o que estava acontecendo. A gente estava num momento muito bom na Europa. Haviam aqueles empréstimos a fundo perdido, a gente já tinha tudo alinhado, a gente já tinha uma franquia de uma clínica para abrir na área de estética. Já estava tudo alinhado, a gente já tinha o Caminho das Pedras, um empréstimo de 150 mil euros para tocar esse negócio. E a gente foi lá para contar isso tudo e se despedir. Só que o que estava motivando essa nossa mudança eram alguns problemas que a gente estava enfrentando no Brasil. Eu não vou entrar no mérito para não me estender muito.
E quando a gente contava isso, a pastora Priscila ela chegou a falar, parece que Deus está querendo que vocês vão mesmo para lá. Só que ela teve um momento, todo mundo que começa a viver assim o reino de Deus e a ter a experiência com o reino de Deus, começa a vivenciar e ter essas experiências. Teve um momento em que a gente estava conversando com ela ali sentada na mesa, e ela ficou assim, com os olhos fixos no nada, e a gente falando, e ela de repente parou, bateu a mão na mesa e falou, não, vocês não têm que ir. Isso que vocês estão fazendo se chama fuga geográfica. Vocês não têm que ir agora, vocês têm que se preparar, porque se Deus enviar vocês para lá, é para vocês irem cuidar da igreja. E ela começou a falar, eu falei, está viajando. 2007 não passava na minha cabeça sequer ser pastor. Eu, antes de me converter, eu falava mal dos evangélicos. Meu irmão foi o primeiro a se converter, eu falava, só falta ele virar pastor. E hoje eu estou aqui como pastor. Meu Deus. Então a gente tem esses hábitos, né? Até a gente ser alcançado e vivenciar uma experiência com Deus. Então a gente tinha planejado aqui no 2007, a gente recebeu aquela palavra como uma palavra de Deus para as nossas vidas, a palavra da pastora Priscila, a gente não veio. E a gente continuou tocando a nossa vida lá e foi bênção. Entretanto, quando Deus tocou o apóstolo Rino de nos enviar para cá, que foi na sequência desse vídeo que a gente viu, a gente já não queria. Porque a gente já tinha a nossa vida estabelecida, casa própria, imóvel alugado. Então a gente estava lá tocando construções, outros imóveis para alugar, Marlene com um negócio de roupas, vendendo roupas. A gente estava com a nossa vida estabelecida e bem. E de repente Deus, assim como Ele chega para os discípulos aqui, e Ele fala, deixa tudo e me segue, Deus fez isso com a gente. E ainda que esse tempo para nós tenha durado 2 anos entre o chamado e o cumprimento do chamado, vamos dizer assim, entre a revelação do que era a vontade de Deus para as nossas vidas em termos de ministério e o cumprimento desse ministério, ainda que tenha levado 2 anos, junto com ele vieram uma série de dificuldades. Você tem que preparar tudo. A nossa casa lá ainda está, enfim, vai ter que passar por uma reforma antes de ser alugada, uma série de coisas que a gente inclusive vai deixar fluir na vontade de Deus, porque muitas vezes a gente quer fazer na nossa vontade e não consegue. A gente ainda deixou muita coisa lá que precisa ser resolvida. Hoje, de certa forma, a gente tem o chamado para as nossas vidas de uma forma mais suave do que acontecia na época, do que acontece aqui nesse texto. Eu acho radical o que Jesus faz aqui. Porque Pedro, João, Tiago e André estão pescando. Empresários da pesca. Se você quiser trazer para um contexto atual, eles eram como que empresários da pesca. Eles tinham a sua vida mantida, eles mantinham suas famílias através da pesca. E de repente Jesus chega e fala, deixa tudo e me segue. Você não vai mais pescar peixe, você vai pescar homens. Hoje, nos tempos atuais, a gente tem isso de uma forma mais suave. De repente, o Daniel está aqui levando louvor, mas tem o trabalho dele. Você está aí sentado, não sabe ainda sequer, passou pela tua cabeça, como não passava na minha cabeça há 7 anos, um dia via ser um pastor. De repente você está aí, você tem um chamado para ser um pastor, e não passa sequer pela tua cabeça. Você está aqui, me ouvindo falar, conhecendo um pouco mais da palavra de Deus, e Deus vai fazendo a obra. E não é tão radical quanto era nos tempos de Jesus. Jesus naquele tempo tinha pressa, eram 3 anos de ministério que ele tinha, em que ele preparou ali os discípulos para que continuassem aquela obra. E foi de uma forma radical. Hoje eu tenho certeza, muitos de vocês estão sentados aqui, ou alguns de vocês podem estar sentados aqui pensando, não, meu chamado é na área empresarial. Deus vai me usar na área empresarial, vou ter um negócio muito próspero e eu vou financiar o reino. Eu vou manter o reino, eu não almejo ser pastor, não quero ser pastor. O meu desejo é ser mantenedor da obra. Pois eu digo, queridos, isso era o que eu e a Marlene falávamos. Nós dizíamos que não, nós não queremos, a gente está bem, a gente vai plantando igrejas aí como missionários. A gente começou a igreja junto com outros irmãos, a gente começou a igreja em Campo de Esgoto da Casa, a gente teve outros núcleos, e
que hoje são igreja, e a gente dizia, não, a gente está bem desse jeito, fazendo a obra, indo para aqui, indo para ali, mas a gente, alguns anos atrás, sequer passava na nossa cabeça ser pastor. E, inclusive, quando o apóstolo conversou isso comigo, ele falou, vamos orar sobre o envio para cá, para Portugal, isso há 2 anos. Eu falei, vamos orar, mas eu vou orar contra. Aí ele, como assim? Eu falei, não, eu já morei lá, hoje eu estou bem aqui, estou com a minha vida estabelecida, a gente está bem, vamos continuar fazendo a obra, estamos aí, estamos juntos, a gente cuida mergulhando a palavra, vamos continuar indo para núcleo, mas não é. E ele teve ali uma conversa longa comigo, e eu falei, tudo bem, vamos orar, mas eu estou na minha, eu vou orar contra, eu vou orar para Deus tirar isso do seu coração. Na verdade, quando a gente tenta entrar numa com Deus de querer convencer de alguma coisa, a gente já sabe o que acontece. É Deus que nos convence do contrário. Um certo tempo depois, a pastora vira para mim e fala, amor, eu tenho tido alguns sonhos, alguns pensamentos que não são de mim. Só pode ser Deus. E eu falei, quais são? E aí eram pensamentos e sonhos exatamente que eu estava tendo. Quer dizer, Deus já estava trabalhando no nosso coração esse envio. A ponto de, já de alguns meses para cá, a gente está aí, via logo, a gente quer ir, o que está acontecendo? Essa papelada não sai. Porque quando Deus te convence do chamado e convence daquilo que Ele tem para a sua vida, você é capaz de largar tudo. Você é capaz de fazer tudo por Deus, amém? Entretanto, é necessário lidar com a mudança. Ainda que você esteja no início de uma caminhada, talvez você esteja começando a conhecer a Deus, você já tem que fazer mudanças em sua vida. São tranqueiras que você tem que largar. Eu larguei bebida, eu já fumei maconha, larguei. São mudanças, na verdade, que não trazem nem tanta dor, porque são mudanças para o bem, mas também são mudanças. Um processo em que Deus te constrange no amor e te coloca num caminho estreito, porque a porta é larga, mas o caminho é estreito. E você é levado a fazer mudanças. Agora, a palavra de hoje eu quero me atentar propriamente a mudanças que decorrem de um chamado. Naturalmente, esses homens, eles pescavam e eles de repente se viram como peregrinos andando com Jesus, sem ter onde dormir, sem ter onde ficar. A palavra aqui nesse trecho que a gente lê, ela não entra nesse mérito, mas com certeza eles sofreram para seguir Jesus. Eles tiveram que sofrer uma série de adaptações para estar ali seguindo Jesus. Então, o que a gente precisa entender é que quando você resolve seguir a Deus e cumprir um chamado, não é mais você que traça o caminho. É Deus que traça o caminho da sua vida. Se não fosse assim, eu e a Marlene não estaríamos aqui. Talvez nenhum de nós estivéssemos aqui. Mas porque Deus um dia nos olhou, na sua infinita graça e misericórdia, Ele nos amou e Ele enviou seu Filho unigênito para nos salvar. Então eu costumo dizer, eu sou salvo há 2014 anos atrás no nosso calendário. Eu fui salvo há 2014 anos atrás. Eu tão somente conheci Jesus há 14 anos. Mas a minha salvação já foi na cruz há 2014 anos. Jesus me salvou naquele tempo. Agora, o tempo em que eu me abri o meu coração para Ele, foi há 14 anos. E Deus, de lá para cá, Ele vem traçando, Ele vem ditando, Ele vem me direcionando. Depois eu constituindo família, Ele direciona a nossa família em tudo. Ele dita qual é o melhor caminho a ser percorrido. Então, nós estamos nesse processo há 2 anos. E a gente, conversando em casa e até por conta dessa situação da gente chegar lá em São Paulo e de repente, o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês ainda não foram? A gente se deu conta que provavelmente houve aqui, estou especulando, mas provavelmente houve aqui um erro humano, uma interferência. Até porque estava uma confusão e Deus não é Deus de confusão. E a gente, nessa reunião, resolveu essa confusão. Graças a Deus a confusão ficou resolvida.
Mas independente disso, desse percurso ter sido longo, um percurso de 2 anos para nós estarmos aqui, eu não tenho dúvida que Deus, em sua soberania, Ele sempre teve tudo sob seu controle. O nosso engano, muitas vezes, é achar que o controle de Deus nas nossas vidas é que tudo corra bem. Se não está correndo bem, é porque Deus não está na nossa vida. Não é assim, querido. Deus te deu um livre-arbítrio. Deus te deu uma vontade própria. Você escolheu hoje estar aqui. Vocês escolheram hoje, vocês visitantes, vir até aqui. Mas vocês poderiam ter escolhido estar em qualquer outro lugar. Isso é um livre-arbítrio. Agora, o teu livre-arbítrio, a tua vontade de fazer o que você quer, não tira a soberania de Deus sobre a sua vida. Ainda que na minha vontade eu não quisesse, a princípio, quando nós tivemos a conversa com o apóstolo Rina vir para Portugal, isso não tirou a soberania de Deus sobre a minha vida. Na verdade, eu falei, eu vou orar para que Deus tire isso do coração dele, mas eu estava disposto a fazer a vontade de Deus. E o que Deus fez, na verdade, foi colocar a vontade dele no meu coração e da minha esposa, e trazer paz. Paz que excede todo entendimento de circunstância. Porque o cristão, fazer aqui um parênteses, ele costuma dizer assim, a gente até pegando um táxi, na última viagem, na última ida que a gente fez para São Paulo, o taxista era um irmão em Cristo, ele falou assim, a gente estava falando sobre o envio, hoje a conversa com ele decorrendo sobre esse envio, essa vinda para cá, ele falou, olha, uma coisa eu aprendi nos meus anos de caminhada, quando Deus está no negócio, tudo corre bem. Se tem confusão é porque Deus não está no negócio. E eu fiquei quieto para não entrar em uma polêmica, numa discussão teológica, mas eu creio por experiência própria que não é assim. Quantas vezes você está no centro da vontade de Deus para fazer a vontade de Deus e a levante? Porque o inimigo das nossas vidas, ele não quer que a gente faça a vontade de Deus. Então essa coisa de que é paz no teu coração, queridos, não é paz nenhuma deixar tudo que a gente deixou para trás e servir a Deus segundo a vontade de Deus. É paz que excede o entendimento, que é uma coisa diferente. Independente das nossas dúvidas, dos nossos questionamentos, independente daquilo que a gente precisou renunciar para estar aqui hoje, a gente tem paz. Mas não significa que não venha acompanhado de dor, não venha acompanhado de sofrimento. Toda vez que você vai fazer uma mudança, toda vez que você está num processo de mudança, e principalmente num processo de mudança com Deus, estará associada à mudança algum tipo de sofrimento, algum tipo de dor. Mas o que você tem que fazer é simplesmente deixar Deus conduzir os seus passos. Você tem que estar pronto para ser conduzido por Deus para onde Ele quiser te conduzir, para o caminho que Ele quiser te conduzir. Inclusive, nós como ministério estamos no começo. Hoje, a gente tem aqui uma reunião, uma sala que tem ou teria aí uma capacidade para 50 pessoas, não é isso? Mas eu vejo que é apenas um começo. Por quê? Porque eu creio no que Deus falou através daquele homem. Não porque ele é sempre usado por Deus, mas porque eu creio que Deus usou ele. E Deus fala através de quem ele quiser. Deus usou uma mula, pode me usar, pode usar o Kevin, pode usar quem ele quiser. E Deus usou ele para mostrar algo com respeito às nossas vidas. E isso eu quero que vocês entendam, o que alcança vocês. É isso que Deus me tocou para trazer essa palavra e trazer esse vídeo, porque a gente está com uma obra que não está no começo. Já houve aqui quem pagou preço. O Ruth e Daniel têm estado aqui junto com as suas esposas, os sogros do Ruth, o Marcelo aqui desde algum tempo, enfim, e todos que têm participado dessa obra aí, o Igor se achegou, a gente pelo Facebook, pelos e-mails, o Ostin que está no Brasil, o Wagner, a gente está sempre mantendo contato e procurando saber o que acontece. Eu particularmente não tive um contato mais presente com vocês,
porque na luta lá, correndo para tentar organizar tudo o máximo possível antes da vinda. Mas, ao longo dessa nossa caminhada, vamos colocar aqui Igreja Bola de Neve Lisboa, LX, linda cidade, é assim? Cascais. Linda cidade. Aliás, cadê o Cascais? Linda cidade, não é cidade. Linda cidade. Olha aí, tá diferente. E aí, mesmo com esse já obra começada, tudo que a gente tem para caminhar, a gente tem que ter em mente que portas poderão ser fechadas. Mas sempre que alguma porta for fechada, a gente tem sempre que lembrar, Deus está no controle e haverá de uma outra porta ser aberta. Então, a gente tem que preparar o nosso coração contra a ansiedade. Porque, assim como eu tenho sido tratado nisso, eu e minha esposa, vocês imaginam o que é receber um chamado há 2 anos atrás, sendo que em 2013, no início de 2013, ali por volta de fevereiro, março, a pastora Priscila veio na Barra da Tijuca com o pastor Giba, que é casado com a irmã do... São a pastora Priscila e a pastora Dani, irmãs do apóstolo Rina. Então o pastor Giba é o marido da pastora Dani, irmã do AP. Ela chegou lá, a Marlene ainda não tinha entrado na igreja, eu cheguei, fui cumprimentar a pastora e o pastor Giba, ela bateu a mão no meu ombro e falou, prepara 2 malas que teu filho vai nascer em Portugal. Eu falei, que é isso, pastor? Prepara 2 malas, cara, teu filho vai nascer lá. Imagina, pastor, outro país, mudança para outro país, não é assim, não pode ser assim. Aí ela chamou o pastor Felipe, que é o pastor da Barra da Tijuca, e falou, Limpinho, fala para ele como é que foi o teu chamado. Ele foi para Natal e agora veio para o Rio. Ele estava em São Paulo quando ele foi para Natal. Ele falou, a P quando falou comigo, falou, semana que vem eu te quero lá em Natal. Eu falei, mas já me imaginei na semana seguinte, né? Então você imagina, Natal. Eu já me imaginei na semana seguinte fazendo essa viagem, ou dali 1 mês. E passa um filme na sua cabeça. Entretanto, se por um lado eu não queria que fosse tão rápido, por outro eu também não queria que tivesse demorado tanto. Porque você ter toda a sua vida pautada em algo que vai acontecer, mas que não está propriamente nas tuas mãos fazer acontecer, é muito difícil. Então você tem a tua vida ali, você tem que cuidar das tuas vidas, mas a tua cabeça já não está ali, já estava aqui. E é uma luta. Mas eu tenho certeza que Deus esteve sempre no controle, através da sua soberania, ainda que possa ter havido interferência de homens, alguma confusão para que pudesse ter tido algum tipo de atraso. Eu tenho certeza que ainda que o homem se atrase, Deus não se atrasa, amém? E aquilo que já começou e que está tendo continuidade através das nossas vidas, é isso que vocês viram. E eu quero que vocês gravem esse vídeo. Eu gosto muito de trazer vídeo porque grava, fica como que uma imagem gravada nos nossos corações, na nossa mente. Eu quero que vocês gravem e se lembrem que o Deus fala através do apóstolo Kevin. Eu vejo vocês treinando pastores, eu vejo vocês plantando igrejas, eu vejo vocês começando células. E quem é que vai fazer isso? Somos nós sozinhos, eu e a Marleide? Não, são vocês. Somos nós juntos. Eu quero que vocês lembrem disso, porque nós estamos começando uma etapa de um alargar das estacas no reino nessa terra, amém? A gente vai começar esse trabalho aqui, então, alargando as estacas aqui em Lisboa. Eu creio em várias células abertas por Lisboa. Lá, por isso que eu perguntei onde é que tem, quem mora longe, que ainda não tem célula, que haverá de chegar lá em nome de Jesus. Nós teremos núcleo no Porto, Coimbra, onde Deus determinar que venha a ter, a gente vai estar fazendo isso, amém, como igreja. Então, de repente, hoje você está sentado aqui e amanhã você está sendo chamado para tocar um núcleo. Aí sábado pregar, no Algarve, Coimbra, enfim. Sabe mais o que Deus tem para nós. Já vou adiantar algo.
Eu creio ainda que Deus vai usar a Igreja Bola de Neve de Portugal para ir também para regiões próximas aqui da Espanha, inclusive Angola. A última reunião que a gente teve com o apóstolo Rina, ele pediu que eu estivesse vendo aqui como é que seria para enviar missionários através de Portugal, porque através do Brasil as portas estão fechadas. Houveram lá alguns problemas com outra igreja em Angola e o governo angolano não quer igrejas brasileiras. Então eles fecharam as portas. Ele está com um casal lá de Santo André, é um casal carioca, mas que é da igreja do pastor Giba, e eles não conseguem o visto, eles não conseguem a autorização para enviar esse casal. Então Deus tem muito para fazer. E Deus vai usar a vida de vocês, amém? Hoje a gente está aqui sentado, um número que eu não conto, mas é um número pequeno em número, mas grande aos olhos de Deus. Grande numa visão profética, amém? Cada um de nós é um potencial. Cada um de nós é um potencial na mão de Deus. E cada um de nós haverá de ser usado em nome de Jesus, em sua plenitude, para cumprir o propósito que Deus tem determinado na vida de vocês, amém? Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluia! Nessa caminhada, nesse processo de mudança em que você é chamado a cumprir um propósito de Deus na sua vida, você vai precisar ter fé e confiar em Deus. Porque não é fácil, querido. Não é fácil. Abra sua Bíblia rapidamente no livro de Êxodo. É só mais um trecho para contextualizar. Versículo 17. 13 e 17. Diz assim: E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram com os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia com uma coluna de nuvem, para guiar pelo caminho, e de noite com uma coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Deus me ensina, e Deus nos mostra através desse texto, que Ele é um Deus de recomeço. Aqui nesse texto, Deus está tirando o povo do tempo de escravidão no Egito para recomeçar. Para um novo começo. É uma mudança, querido. Eles precisaram fazer uma mudança, imagina, uma operação ali de guerra. Milhões de pessoas organizadas em tribos. Moisés ali sendo usado por Deus para levar esse povo para Canaã, a terra prometida. Quando Deus tira o povo do Egito, algo que esse texto nos ensina é que Ele próprio dita o ritmo. Então vocês não imaginam como eu e a pastora a gente vem. A gente vem com uma vontade de plantar, de abrir igreja, de comprar equipamento, de comprar bateria, de fazer, de acontecer. E a gente tem reunião lá com o administrativo e a gente vai lá, senta, e como é que vai ser isso? Mas o ritmo, na verdade, quem vai ditar é Deus. A gente tem uma vontade e a gente coloca essa vontade diante de Deus, mas é Ele que vai ditar o ritmo. Porque pensa, a coluna de fogo andava, o povo andava, se era de noite. Quando a coluna de fogo parava, o povo tinha que parar. Da mesma forma, a nuvem de dia, ela andava, o povo andava. Se ela parava, o povo tinha que parar.
Você imagina a confusão que seria se a coluna de nuvem parasse e o povo continuasse andando. Acho que também não ia longe. Aquele calor do deserto, aquele fogo, maçarico em cima. O camarada já dava uns passos, já queimava o pé, já ficava com a mulher queimada, já a cabeça queimando. Ele falava, eu vou voltar para a sombra. Essa mudança, ela trazia sofrimento, mas o que a gente aprende? Que mesmo com a dificuldade do deserto, mesmo com muita caminhada a ser feita, mesmo que você tenha inúmeras dificuldades, se você se mantiver debaixo da coluna, seja de nuvem ou de fogo, ou seja, no centro da vontade de Deus, no ritmo de Deus, Ele vai fazer com que tudo corra bem. Com que tudo corra da maneira como Ele quer. Então a gente vai seguir essas nuvens, vai seguir as colunas, a gente vai seguir a vontade de Deus. Sempre, óbvio, colocando diante de Deus aquilo que é o desejo do nosso coração, que é avançar. Mas é Ele quem dá o crescimento, é Ele quem vai ditar o ritmo. A gente precisa ter um controle com relação à nossa ansiedade, de a gente não se adiantar, nem se atrasar em relação à coluna. Porque também existe o atraso, a gente também não pode andar atrasado. E nisso a gente teve a semana passada uma reunião com o Rui, do administrativo, e a gente falava com respeito à obra, a gente falava, a gente vai precisar fazer isso, aquilo, outro. Ele tá bom, então vamos ver como é que a gente faz essa forma, aquela forma. Porque também nós não podemos andar atrasados. E eu perguntava a ele, mas como é que eu vou fazer essas coisas se não for assim, se não for assado? Então a gente precisava alinhar muitas coisas. Então a gente vem procurando alinhar isso sempre, colocando diante de Deus. Deus, toca lá o Rui, toca o apóstolo Rina. O apóstolo Rina já é outro mover, né? Na reunião com o apóstolo Rina, ele falou, eu quero vocês me trazendo a notícia de 10 igrejas abertas. Aí no dia seguinte a gente foi pro Rui, ó, o AP que é 10 igrejas abertas. Ele, calma, não é assim, 10 células tudo bem, mas 10 igrejas, 10 igrejas. E vamos, seja feita a vontade de Deus, amém? O Rui se vê tonto, imagina o que é hoje a Bola de Neve já tem 300 igrejas, ele é administrativo das 300, digamos, né? Cada igreja tem o seu administrativo, mas ele pega ali um geral, o a sede. Então, queridos, algo mais nos mostra aqui, por isso também esse vídeo no início, eu vou estar sempre lembrando dele, porque é algo muito importante. Você veja que o povo, quando sai do Egito, aqui nesse texto que a gente trouxe agora, ele leva consigo os ossos de José. Agora, que louco isso, entre aspas, né? A loucura de Deus é mais sábia que os homens. José havia dito para os israelitas, quando Deus tirar vocês do Egito, vós levareis os meus ossos. E como é que José sabia que isso ia acontecer? Porque está na palavra, está lá em Gênesis. Depois, não vou ler agora, depois você lê em casa. Gênesis 15, do 13 ao 16. Há uma profecia de Deus em que eles estariam cativos no Egito e que Deus viria e os libertaria depois de, se não me engano, 400 anos de cativeiro. José sabia dessa promessa e José faz os israelitas prometerem, quando Deus vier, tipo daqui 400 anos, eu vou estar morto, enterrado, vocês vão recolher o meu corpo e vão levar. José se agarra à promessa de Deus. E ele transmite essa promessa de Deus ao povo. E eu quero que vocês se agarrem a essa promessa de Deus para a nossa vida como igreja, amém? Essa promessa que foi feita através das nossas vidas pelo apóstolo Kevin, sendo usado por Deus, é para mim e é para a sua vida. É para você, Rudy, é para você, Daniel, é para você, Marcelo, é para você, é para cada um de nós. Essa promessa, ela vai alcançar muitas e muitas outras vidas. Assim como a promessa foi para Abraão, Isaac, Jacó, se estendeu a José e se estende até nós nos dias de hoje. Olha como isso é louco. Desde Abraão. Não há dúvida de que a promessa de Deus vai se cumprir. O que a gente tem que ter, não somente fé, se manter agarrado à promessa. Porque o que acontece? Em meio à mudança,
Assim como aqueles discípulos, ao serem chamados por Jesus e seguiram Jesus, eles tenham enfrentado as dificuldades de um chamado, de acompanhar Jesus, assim como o povo, quando é tirado de Israel, seguindo a Moisés, enfrenta a dificuldade, o que acontece conosco quando nós nos deparamos com dificuldades em nossas vidas? Qual é a reação mais normal de acontecer? É a gente perguntar a Deus por quê. É a gente se sentir desamparado por Deus e até começar a murmurar. E começando a murmurar, se enfraquecer espiritualmente e até começar a entrar num processo de pecar contra Deus. Isso aconteceu com o povo. Eles, pelo sofrimento que eles tiveram que passar no deserto, ao serem libertos, ainda que Deus botou coluna de fogo, ainda que Deus botou nuvem, ainda que Deus mandou o maná, ainda que Deus fez tanta coisa, depois você lê o livro de Êxodo todo em casa, o que aconteceu é que em meio ao sofrimento, eles até quiseram apedrejar Moisés. Então, muitas vezes nós queremos, em situações como essa, perguntar para Deus, por quê? E eu tenho algo para te dizer, querido, que eu aprendi desde muito novo no Evangelho, digamos assim. Você é peregrino nessa terra. Você é um cidadão dos céus. A gente está numa pousadinha aqui em Carcavelos, e aí a mulher ficou meio confusa, porque eu nasci em Angola, sou português e morei no Brasil, então aquela confusão, né? Então você é 13. Eu falei, querido, eu sou cidadão dos céus. Nós somos cidadãos dos céus, nós somos peregrinos nessa terra. E peregrino vive de promessa. Peregrino não vive de explicação. Deus não vai te explicar tudo o que vai acontecer. Amanhã vai acontecer isso e aquilo, você vai acordar, vai tropeçar, não vai tropeçar, vai... Não vai, Deus não vai ficar te dando explicação. Peregrino vive de promessa. O que eu sei é que Deus tem todas essas promessas para a Igreja Bola de Neve Lisboa, Portugal, mas Ele não vai ficar dando explicação para a gente. Ele vai ter hora que Ele vai falar, por que clamas? Anda, marcha. Levanta a tua vara e vai. Segue em frente. Ele não vai ficar perdendo tempo com explicação. Até porque, quando a gente começa a questionar a Deus os porquês de nossa vida, a gente meio que está invertendo, está querendo dar uma invertida em Deus. Deus não nos deve explicação. Não é Deus que tem que nos dizer porquê. Então a gente, quando começa a perguntar a Deus e questionar a Deus porquê, a gente meio que está querendo colocar Deus como funcionário subalterno nosso. E não é assim, Deus é soberano. O que eu aprendi é quando vem um porquê na minha mente, eu pergunto para Deus, não o porquê, mas para quê? Deus, é para me fortalecer? É para me tornar mais casca grossa? Essa dificuldade veio em minha vida, foram 2 anos esperando para, desde o ID até o ID se concretizar, foi para a gente ficar mais casca grossa, para a gente com mais gás, com mais vontade, amém. Então que seja, vamos para cima. É para isso. Então eu começo, em meio a essas dificuldades todas, eu começo a perguntar a Deus, não por quê, mas para quê? O povo de Israel, ele entrou em pânico aqui no meio da situação, eles quiseram até mesmo voltar para o Egito. Eles murmuraram muito. Mas houveram alguns que se agarraram à promessa de Deus. E esses que se agarraram à promessa de Deus viram cumprida a Canaã na vida deles. Jó, em seu sofrimento, por exemplo, a gente vê um exemplo de Jó. Ele fala assim, não, contextualizando os dias de hoje, eu quero um tete a tete com Deus, porque a hora que eu sentar para ter uma conversa com Deus, e Deus vai ter uma conversa com Jó, e o que a gente vê é que Jó não tem uma palavra para dizer para Deus, ele fica quieto. Por quê? E eu pergunto a vocês, é possível ao homem alcançar os caminhos de Deus? Entender os caminhos e os pensamentos de Deus? A palavra de Deus diz que mais altos são os seus caminhos, mais altos são os seus pensamentos, inescrutável é a sabedoria de Deus. Não adianta a gente entrar em contenda com Deus querendo saber os porquês e explicação. O que a gente precisa é, mais uma vez, eu digo, se agarrar às promessas de Deus. As promessas de Deus haverão de se cumprir. Venha o que
haja o que houver, venha o que vier. Amém? Você precisa enxergar com os olhos de Deus que essa reunião, uma sala de 50 pessoas, ela vai crescer. Daqui a pouco não vão caber 50 pessoas aqui. Em nome de Jesus. E quando não couberem 50 pessoas, a gente vai para outro lugar que Deus determinar, e lá não vai caber, e assim Deus vai fazer. Se tiver que abrir uma outra igreja aqui em Lisboa, se não for só aqui na região central, for em algum outro lugar, tem Setúbal, e tem onde Deus determinar. Amém? A gente só consegue ver isso com os olhos da fé. Esses varões aqui, labutando essa obra, quantas vezes não tenham tido aqui talvez reuniões com 2 ou 3 pessoas? Mas com os olhos da fé, aquelas 2 ou 3 pessoas haverão de ser 200, 300, 3.000, que Deus determinar. Amém? Se você esquece as promessas de Deus, você começa a imaginar uma série de coisas absurdas. A imaginação da gente prega partidas. Você em meio a um processo de mudança, você em meio a um processo como ir de alargar destacas do reino como esse, se você não mantiver sempre presente as promessas de Deus na sua mente, você facilmente vai ser levado pela imaginação e vai imaginar as mais terríveis possibilidades de que não haverá de dar certo, de que isso ou aquilo vai acontecer. O povo chega e fala para Moisés: você trouxe a gente para morrer no deserto, era melhor que a gente tivesse ficado no Egito. Eles começaram a imaginar que iam morrer no deserto. E Deus tinha a promessa de que eles entrariam numa Canaã, a terra que manda leite e mel. Mas eles, porque se esqueceram da promessa de Deus, e mais, porque eles não tiveram em mente tudo que Deus estava fazendo e ainda tinha para fazer, eles começaram a achar que iam morrer no deserto. Então é por isso que a palavra de Deus diz que a gente deve guardar a entrada e saída do coração. A palavra de Deus nos ensina com respeito ao capacete da salvação. O capacete está na cabeça, ele guarda a mente. A gente deve guardar a nossa mente das ciladas do maligno, das imaginações de coisas terríveis como essa que o povo pensava que ia morrer no deserto, que não ia dar certo. Amém? A dúvida e a incredulidade, elas costumam trazer a murmuração. E o que a gente tem que fazer para combater a murmuração? É usar da fé. Talvez muitos de vocês estejam vivendo esse momento de crise financeira, propriamente dita, aqui em Portugal. Estejam passando por dificuldade financeira. E em meio à dificuldade, em meio ao sofrimento, a gente começa a questionar, como a gente está vendo aqui através da palavra, a gente começa muitas vezes a ser levado a uma incredulidade, a murmurar. Mas o que eu sei é que a gente deve combater esse tipo de sentimento com fé, porque a fé vai te levar a uma obediência diante de Deus, e a obediência vai trazer a glória e a presença de Deus sobre a sua vida. E quando você menos esperar, você está dando um testemunho do que Deus tem feito na sua vida financeira, que Ele tem feito distinção, porque você tem servido, porque você tem colocado a tua vida financeira diante dele, e Ele tem te prosperado, mesmo em meio à crise. Amém? Deus vai adiante, queridos. Deus vai adiante do povo, como a gente vê nessa palavra, através da sua nuvem, da sua coluna de fogo. Israel foi guiado por essa coluna durante o dia de nuvem e durante a noite com a coluna de fogo. E Deus nunca deixou de ditar um ritmo para eles. E aí você pode perguntar: mas pastor, onde é que está a coluna de fogo hoje? Onde é que está a coluna de nuvem? Vou falar: pastor, onde é que, se eu orar a Deus, Deus vai me mostrar essa coluna em visão? Se for a vontade dele, porque Ele é soberano, Ele pode. Mas eu te digo que dificilmente isso vai acontecer. Porque esses sinais físicos, ou melhor, esse sinal físico aqui especificamente,
visão ou da presença propriamente dita, porque não era uma visão, era a presença propriamente dita de uma coluna, foi num tempo em que não tinha palavra escrita, palavra de Deus. Lembra que foi Moisés que escreveu o Pentateuco? Moisés, depois a gente vai ler em Êxodo, depois dessas passagens todas, que ele começa a escrever o Pentateuco, os estatutos, a lei, e começa a ensinar o povo, e levanta líderes, e ali vai. Então Deus ainda não tinha começado a escrever a palavra através de Moisés. Deus coloca diante deles uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem. Esse sinal físico hoje, você não vai ter, mas você tem algo maravilhoso, tão maravilhoso quanto, e eu digo até mais maravilhoso, que é a palavra dele. A gente talvez não deva ficar perguntando a Deus o porquê, mas na Bíblia a gente pode procurar os porquês, porque o porquê é a terceira palavra mais citada na Bíblia, justamente porque a Bíblia é um livro de respostas. Muita coisa que você questiona a Deus, que você pergunta, está na palavra. Então, através da palavra, você vai ser guiado. Através da palavra, você vai ser orientado por Deus, ensinado por Deus. Esse texto aqui, de Êxodo, essa passagem nos mostra aqui em outra parte, que Deus falou através da coluna de nuvem. Deus fala através da palavra. A coluna de fogo, ela foi luz à noite no deserto. A palavra de Deus, ela é luz e é fogo. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, Jeremias 23, 29. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então hoje nós temos como a coluna de fogo, como a luz para o nosso caminho, como a voz de Deus em meio à nuvem, a palavra de Deus. A gente precisa se aprofundar em conhecer a palavra de Deus. Então, nós vamos estar em breve começando, mergulhando na palavra, curso de líderes fase 1, muitos de vocês já estão fazendo curso de líderes fase 2, que é ministrado pelo próprio apóstolo Rina, a partir de São Paulo. As aulas que passaram, a gente vai ver como é que a gente consegue atualizar. E vamos nos aprofundar em conhecer a Deus, porque Moisés pega desse povo, ele precisa levantar colunas, ele precisa levantar líderes. O sogro dele chega e fala: tu vai ficar doido cuidando de 2 milhões de pessoas, cara, você tem que levantar líderes. Levanta. Então, para tudo isso que Deus tem determinado que vai acontecer nessa terra, por intermédio da Igreja Bola de Neve em Lisboa, de Portugal, a gente vai começar a formar colunas, a gente vai começar a formar líderes, a gente vai começar a embasar no conhecimento da palavra, obreiro que não tem que se envergonhar, mas que sabe manejar bem a sua espada. Amém? Estamos juntos? Quem está comigo, dá uma glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo vai nos guiar e nos ensinar. Deus vai nos falar através da sua palavra, por intermédio da palavra dele, de oração, de busca, de intercessão. Ele vai nos guiar e nos mostrar o caminho que nós haveremos de seguir como igreja. Há momentos em que nós não saberemos o rumo que tomar, mas se a gente esperar em Deus e buscar em Deus, Ele vai mostrar para onde a gente deve seguir, o caminho que Ele deseja que nós tomemos. Amém? Eu vou pedir que os levitas possam vir voltando. A gente vai terminando esse culto. Jesus, a gente começou esse culto, uma palavra em que Jesus ele chega e chama os seus discípulos. A gente faz um paralelo no Antigo Testamento com o texto que Deus chama o seu povo a sair da escravidão do deserto. Vejo semelhanças nesses textos. Jesus está forjando e treinando os discípulos que haverão de começar a igreja primitiva. Lá atrás Moisés está treinando e levantando, libertando, treinando e levantando um povo
para cumprir um chamado. E hoje, no dia de hoje, Deus também quer levantar e chamar os seus para libertar do Egito, para formar, para treinar, para fazer discípulos. Jesus nunca nos deu, como igreja, o mandamento de ir e fazer ovelhas. Durante algum tempo, as pessoas presentes numa igreja, elas podem ser chamadas de ovelhas, porque elas estão em treinamento, elas estão em capacitação. Mas Jesus nos ensina: ide, fazei discípulos. Ainda que Jesus tenha dito a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. No mandamento do ide, ele disse: fazei discípulos. E é isso que a igreja vai fazer: cuidar das ovelhas, e através das ovelhas fazer discípulos. E esses discípulos irão e farão mais discípulos e mais discípulos, até que os 4 cantos dessa terra sejam alcançados, todos os 4 cantos dessa terra seja alcançado pela palavra de Deus. O nome de Jesus venha a ser conhecido e ele volte. Amém? Vamos apagar a luz. Quero fazer 2 orações. Primeira oração, principalmente para você que está nos visitando, ou você que ainda já esteja vindo algumas vezes, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, ainda não colocou a sua vida nas mãos de Jesus para segui-lo. Jesus me traz aqui essa noite para te dizer: assim como aqueles homens que pescavam, estavam na sua atividade secular, Jesus nos chama para ser pescadores de homens. Assim Deus também te chama para ser pescador de homens, até mesmo onde você está, no seu trabalho, para ser um pastor na sua casa, para cuidar de vidas. Mas tudo começa com um passo. A saída do povo do Egito em direção a Canaã começou com um passo. É uma caminhada, é um percurso a ser percorrido com a presença de Deus. A palavra de Deus presente em nossas vidas, o Espírito Santo nos guiando. Se você está aqui essa noite e ainda não entregou a sua vida a Jesus e deseja fazê-lo, levanta a mão do seu lugar. Levanta a mão do seu lugar, você que quer seguir os caminhos de Deus. Da mesma forma, você que andou longe dos caminhos do Senhor, porque ainda que Deus colocando uma coluna de nuvem sobre a sua vida, ainda que Deus colocando uma coluna de fogo, você muitas vezes se afastou dessa coluna de fogo, você se esfriou. Ou porque você se afastou da nuvem, você sofreu o calor da vida, o sofrimento longe da presença de Deus, longe do centro da vontade de Deus. Se é o teu caso, levanta a tua mão no seu lugar, eu quero orar com você. Hoje declaram-se: Tu és o Senhor e Salvador da vida deles. Leva-os por esse caminho, no centro da tua vontade, na presença da tua coluna, da tua palavra, na presença do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, Senhor, nenhum deles venha se perder, mas que eles venham, Senhor, a estar firmes nessa caminhada,
para serem discípulos, em nome de Jesus. É o que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Olha a Deus. Pedir que a igreja fique de pé. Vou fazer uma oração. Vou fazer mais uma oração. Para você que está em dúvida, pelas dificuldades da vida, você começou a questionar e a perguntar a Deus por quê. Se sentiu enfraquecido. Deixa eu te dizer algo. Deus vai literalmente à frente. Se ainda resta alguma dúvida, lembra, Jesus chamou esses discípulos, esteve com eles, e na hora de ir para a cruz, ele foi na frente. Na hora de morrer pelo reino de Deus, na hora de morrer pelo Evangelho, ele foi o primeiro. Jesus, ele vai à frente na minha e na sua vida. Deus não nos desampara, ele está sempre à frente. Deus não é pego desprevenido. Se esse é o teu caso, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se você se sentir enfraquecido, se a dúvida te colocou no caminho de murmuração, de perguntar a Deus por quê, não fique constrangido, querido. É entre você e Deus, a igreja com os olhos fechados. Vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Eu quero ir além, eu quero ir além, eu quero ir além. Ir além do meu limite, buscar a tua face, te adorar, te adorar. Ir além do meu limite, buscar a tua face, te adorar. Tu és santo, tu és digno, exaltado, adorado, e não há outro nome, não há outro nome no céu e na terra que se compare a declara, irmão, ir além do meu limite e buscar a tua face, te adorar, te adorar. Ir além do meu limite e buscar a tua face, te adorar, tu és santo, tu és santo, tu és digno, exaltado, adorado. Ir além do meu limite e buscar a tua face, te adorar, te adorar. E não há outro nome, não há outro nome no céu e na terra que se compare a ti. Declare, eu quero ir além, eu quero ir além, eu quero ir além e buscar a tua face. Eu quero ir, eu quero ir além, eu quero ir além, eu quero ir além. Vem estar aqui, Senhor, acalmar meu coração. Estou a te louvar, para declarar que tu és santo. Oh, Senhor.